meu povo e minha pova! Pode chegar que está começando mais uma edição do programa Trem Mineiro, com muita prosa e as maravilhosas pérolas da Madame Jane. Eu sou Jaque Ventura e a nossa prosa de hoje é com o desenhista Humberto Braga. Ele, que é bacharel em administração de empresas, desenhista autodidata com habilidades em diversas áreas do desenho, com dedicação atual ao hiperrealismo. Professor particular de desenho artístico, gestor e professor de oficina de desenho, em parceria com o projeto Container com Letras, Contagem 2018. Gestor e professor do curso de desenho artístico junto à Associação Comunitária Agape, em Nova Contagem. Expositor de obras artísticas em espaços públicos. Seja muito bem-vindo, Humberto! Obrigado, Jaque. Obrigado, pessoal. Prontos aí para um bate-papo sobre desenho artísticos? Vamos lá. Menino, você sabia que eu já te conhecia antes? Teve uma exposição já faz um tempinho que a minha irmã participou e você estava nela também? Mas a Exposição? gente não proseava ainda. É mesmo? Sua irmã também é artista também? Minha irmã é artista também. Aqui em casa todo mundo pinta o sete. Ah, que bacana. Você lembra exatamente qual evento que era? Foi um evento da secretaria. Acho que foi um dos primeiros eventos que teve para poder pintar externo lá na Praça da Jabuticaba. Ah, sim, isso foi antes da pandemia, né? Antes da pandemia. Ah, sim, tem bastante tempo já. Isso, eu lembro, me recordo, sim, participei desse evento, sim. Deixa abaixo, menino. Humberto, conta pra gente como que foi que você se interessou pelo desenho. Bom, já que na verdade o interesse pelo desenho, né, como a maioria dos meninos, né, na infância, eu ficava muito fascinado, né, ao me deparar, né, com bancas de revistas, né. Agora eu vou ter que falar de épocas, né, porque revelar um pouco a idade, né, na verdade. Né, na infância, né, ali por volta da década de 80, tinham as bancas de revistas, né, onde tinham muitos gibis, né, essas revistinhas em quadrinhos, né. Hoje ainda existem, né, mas são mais raras, né? E na verdade ali aquele mundo me fascinava dos quadrinhos, né? As cores em si, os personagens, foi dali que despertou o interesse pelo desenho, né? E logo na sequência, né, ao ingressar no ensino, né, nas escolas, após os trabalhos, né, de artísticos, né, de educação artística, que eu sentia ali uma facilidade também nos próprios trabalhos de geografia, né? Na época, né, tinha um caderno de desenho, a gente fazia que seria um transfer. Na época, a gente nem sabia que era transfer, e nem que existia essa palavra, né? Tinha a folha de seda, e a gente fazia os transfer dos mapas, né? Para os desenhos, para os trabalhos, né, de geografia em geral. E, na verdade, Eu a tô folha vendo de. que a gente tem mais ou menos a mesma idade, viu? Deixa quieto, agora sou eu que falo, deixa quieto. Na verdade, né, a folha de seda, ela me atrapalhava, né? E eu tirava a folha de seda e fazia a mão livre, observação e transferência, né, de execução. E os professores também, né, perceberam isso. E quando tinha um trabalho escolar, por exemplo, outra coisa também que o pessoal da nossa época, vamos falar assim, vai lembrar bastante, né? É que tinha as capas de trabalho que eram feitas à mão. E por eu ter essa facilidade. Isso. Eram as famosas folhas da Almaço, papel Almaço, né? E foi aí que eu comecei a capitalizar, né? Vamos dizer assim, de maneira lúdica, capitalizar entre aspas também, porque eu recebia muito pedido para fazer as capas, né? Como eu tinha essa facilidade de fazer a mão livre, e daí eu vi e comecei a tentar, né, reproduzir, né, esses personagens, né, que eu vi em bancas de revistas também, e comecei a partir dali a despertar o interesse pela arte em si, né? E a partir daí não parei mais. Não. Agora, essa aqui nem tá no script. Eu tô vendo que você colocou aí duas imagens atrás. Sim.
que tá Sim. parecendo assim, você pega e faz o xerox de tão perfeito. Conta um pouquinho pra gente sobre esses dois desenhos. Aqui, aqui eu tenho aqui, né, o Ailton Krenak, né, que é um índio, né, da tribo Krenak, e ele é um ambientalista, né, e tem escritor também, e recentemente, breve, recentemente, uns coisa uns meses atrás, né, não sei precisar a data, ele foi o primeiro indígena aceito pela Academia, né, Mineira de Letras, né, e apesar e além de eu admirar o trabalho que ele desenvolve, né, a própria imagem, né, é uma imagem bem forte, expressiva, né, expressiva. Isso que me atrai bastante também quando eu vou, no caso que é um hiperrealismo, né, e você disse, né, que parece o Xerox. Eu tenho até uns processos aqui, uns outros desenhos, se você quiser eu posso te apresentar como que é o processo ali no meio termo, porque eu até deixo inacabado em parte, assim, porque geralmente quando eu fecho o desenho, igual aqui na esquerda, na minha esquerda, no caso aqui, né, é, é um desenho criado. Ele não é um desenho que eu tenho a referência e reprodução, que é o caso do Ailton Krenak, né? Isso aqui é uma obra de criação própria, né? Que eu realizei. Quando eu fecho o desenho, igual vocês estão vendo aqui, dá essa impressão mesmo de ser uma foto. Aí, algumas vezes, eu prefiro deixar o processo dessa forma do Krenak para as pessoas verem, né, esse contraste inacabado, dizemos assim, né, parece que ficou faltando para completar, para fechar o enquadramento do desenho, mas é proposital justamente para isso. Ah, E a você questão do pode e eles falar. me perguntam, e eles me perguntam muito também, né, se eu faço colorido. Também faço colorido. Mas o que me fascina muito no preto e branco é justamente isso. Já dá essa impressão de ser praticamente um xerox, né? Se eu fizer um colorido, vai dar mais uma impressão de uma foto. Aí eu já, para criar esse impacto mesmo, eu gosto muito do preto e branco, embora também desenvolvo trabalhos também coloridos também. Você falou que tem o processo aí, né? A gente quer Sim. conhecer o seu processo criativo para os desenhos e principalmente o que te inspira. Mostra aí pra gente. Antes de mostrar, né, igual você está dizendo como é o processo quando é no caso uma referência, igual volta a falar do Krenak, por exemplo, o que me fascina é aquilo que me provoca. Se eu observei uma imagem, quer seja de uma pessoa para o hiperrealismo, aquela imagem que me despertou esse interesse, que de alguma forma me provocou, me ateve, né, a minha atenção para um olhar diferente e que eu julgo expressiva. Isso é o primeiro passo, né, do processo, né, de no caso do hiperrealismo. O processo criativo já é de outra forma, né? Primeiro eu tenho que ter um tema, alguma substância, né, para me desenvolver um processo criativo. Há pouco tempo atrás, né, ocorreu aqui na nossa cidade, em Contagem, né, o Festival Geek, né, no Fernão Dias. É, e eu fiz um desenho ao vivo, né, executei um desenho ao vivo, depois o pessoal pode ir nas minhas redes lá, que ao final a gente vai falar sobre ela, de um personagem que é da Marvel, né, no caso, o Wolverine, embora seja um personagem existente, né? Eu reproduzi aquilo que eu interpreto de sendo o personagem, usando algumas técnicas do hiperrealismo, né? E é um processo diferente, porque na verdade, eu estou transferindo aquilo que minha mente, né, e que eu elaboro é, é, assim, mentalmente e executo ao vivo, assim, para as pessoas verem, ou então desenvolvo mesmo, para as pessoas perceberem. Voltando ao hiperrealismo, igual no caso, por exemplo, eu vejo a imagem me despertou algum certo interesse, achei, não é necessariamente uma imagem bonita, desde que ela seja provocativa, que ela transmita algo para alguém, né? Igual no caso, às vezes a gente vê uma imagem de um personagem ou de uma pessoa muito bonita em si, mas às vezes eu não me sinto despertado pela imagem. Igual, por exemplo, eu prefiro pegar uma imagem, por exemplo, que não haja muito Photoshop, na verdade. Por quê? Porque como eu trabalho hiperrealismo atualmente, eu gosto de pegar os mínimos detalhes, aquelas imagens mais assim, vamos falar assim, imperfeições. Eu procuro, na verdade, imperfeições na perfeição.
né, que seria para poder reproduzir o mais próximo possível daquilo que eu fiz a leitura. Tem algumas imagens aqui que eu posso estar te mostrando, se você quiser, né? Eu acho que vai ser Claro, interessante, pessoal, para servir de como isso é o processo para o hiperrealismo. Vou apresentar uma figura aqui, você é um pouquinho do foco, tá? tranquilo. Talvez vocês conheçam. Isso daqui, né, na verdade, ok? Isso aqui não é um desenho, tá? Isso aqui é a referência, na verdade, né? Angelina Jolie, né? Eu observo a imagem, vejo aquilo que me desperta, né? Alguma coisa que também possa despertar no observador após eu executar a obra, né? A partir desse momento, eu imprimo, né, a imagem e coloco em algum ponto específico e começo a observá-la. Isso antes mesmo de começar o processo do lápis sobre o papel, né, do grafite sobre o papel. Eu tenho aqui, ela ainda não está concluída, né, que é o desenho. Vou tirar aqui, tá, gente? Depois eu volto as duas, assim, para vocês fazerem o comparativo, ok? Ó, Ok. vou colocar mais aqui para vocês observarem, tá? Essa é a imagem, tá? A referência. E agora eu vou pegar aqui, né, o processo do desenho, que ainda não está concluído, tá? Para apresentar para vocês. Aqui, né? Ainda está Uau, ainda em processo, né? Vou aproximar também para vocês observarem. que Ainda fantástico! tem alguns ainda detalhes, né, a serem feitos para a conclusão do processo, né? Agora eu vou tentar É colocar aqui as duas aqui parecido simultâneas. comigo, menino. É mesmo? Também achei, viu? Principalmente os lábios já, que é os lábios, olha para você ver. Cara, de uma focinha da outra. Não é, madame? Parece bastante, né? Vou Bobeira colocá-las minha aqui paralelas. Vou colocá-las aqui paralelas, tá? Tentar colocá-las aqui o máximo possível aqui, do jeito que fica uma forma proporcional. Aí tem a referência, né, deste lado, e aqui a obra sendo num processo ainda. Tem bastante coisas para fazer. não, que Aí esse processo. perfeição. Obrigado. O hiperrealismo é isso, né? Você pegar uma imagem e transferi-la o mais próximo da fidelidade possível, né? E por isso que eu falo que eu prefiro uma foto não muito, assim, vamos dizer assim, né, com Photoshop, exatamente isso, porque nas imperfeições que você vê a beleza. A beleza não é só vamos dizer assim, é, maquiado não no sentido de maquiar, né? Mas que a maquiagem em si, quer seja de uma mulher ou de um homem que algum programa limpou alguma imperfeição da imagem dele em si, não que não deixe de ser bonito, mas eu procuro exatamente as imperfeições na perfeição, sabe? Para mostrar, vamos dizer assim, humanizar a arte, né? Se é que a gente pode dizer dessa forma, né? Que bacana, Humberto. Não? Incrível. Incrível o seu trabalho, incrível a explicação, vivendo e aprendendo. Poxa, muito legal. Aqui, nós vamos chamar agora a nossa palhacinha, a Madame Jane, para ver o que ela tem para a gente hoje. Jenny, Jane, ela é chique, né? ela é toda chique, meu filho, tem que ver. Vamos lá. Ô, Madame Jane, cadê você, minha filha? Olá, tudo bem com Olá, você? madame, tudo bem? Tudo jóia? Menina, eu acho que tem gente aí querendo que você faça uma foto dela também, viu? Eu só acho. É mesmo? Eu acho que ela tá É, falando. É, desse jeito. Mas hoje eu tenho um desafio. sim, pode mandar. Gente, Oh, tem gente preparado hoje. só ele, porque eu não tô. Digamos que estamos quase, né? Muito bom. Eu quero que vocês falem bem rápido. O tempo pergunta para o tempo quanto tempo o tempo tem.
O tempo perguntou quanto tempo tem. Ih, Não vou tá bom. conseguir, não. Não vou conseguir, não. Eu levei um tempinho. Eu não tive tempo nem de decorar. Repete aí, Madame Jane. O tempo perguntou pro tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo perguntou o tempo, quanto tempo o tempo tem. Muito bom! Posso devolver o desafio? Não! Vai correr na raia, Madame Jane. Manda! 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. 3 partes de trigo para 3 trigos cities. Ih, Falou falhou! a língua todinha, mas se deu, né? Foi. Deu uma escorregadinha aí, mas passou. Embolou tudo! Madame Jane, você achou que era só você que sabia? Tá vendo? Tá vendo? Tomou distraída. Siga nós, espera mais dicas! Humberto, o que é preciso para aprender a desenhar? A gente, assim, que não faz nada. Não sabe nem pegar no lápis. Ô, Jaque, na verdade, eu acredito que o desenhar, na verdade, ele já é nato de todos. Eu acredito isso. O que ocorre, na verdade, sobre a minha percepção, é que as pessoas, às vezes, elas não são incentivadas, né, a desenhar, principalmente na infância, né? Às vezes a criança até já tem um traço, alguma coisa ali, por mais que seja imperfeito o desenho, né? Ela já se comunica através do desenho, né? E às vezes, por algum motivo, ela não é estimulada a essa prática. E há aqueles que já têm esse hábito, né, de desenhar, e por algum motivo, ao longo do tempo, né, da vida, ele para de desenvolver aquilo que ele já praticava anteriormente. Igual mesmo nesse festival de Geek, né, que aconteceu aqui, eu vi muitas crianças se aproximando, né, e é interessante porque quando você vê as crianças se aproximando, assim, você vê, e você fazendo o trabalho assim, né, aquele brilho no olhar das crianças é o mesmo brilho que eu tinha quando eu ficava lá nas bancas de revistas, né, admirando os personagens. E muitos pais e mães, né, chegavam para mim e falavam assim, não, eu também desenhava. Ah, não, eu desenhei, mas parei. Ou então, ah, não, nunca vou desenhar desse jeito. O aprender, na verdade, eu acho que, na verdade, não é aprender a desenhar, pelo menos eu acredito assim, em minha ótica como professor. O que você trabalha, na verdade, você, igual eu como professor, parece até estranho, né? Eu como professor falar assim que eu não ensino você a desenhar, você já desenha, você já desenha. A pessoa fala assim, mas como que eu posso, se você está dizendo que eu desenho, como que eu posso desenhar igual ou chegar próximo de um desenho igual que você faz? Na verdade, eu como professor, eu procuro resgatar, né, essa aptidão nata sobre a minha ótica, né, desenvolvendo percepção na pessoa, que é um dos primeiros passos, percepção através de observação, que às vezes a gente no dia a dia, isso para a vida, né, muitas coisas acontecem ao nosso redor e nós não percebemos ou não nos atemos. Então, essa percepção que eu busco na arte, no aluno, despertar no aluno, através da observação, ensinando ele aí sim, né, a se ater a pontos específicos. Pós isso, né, a gente entra na parte de concentração, foco, que é muito importante para a execução de um trabalho artístico, né? E em terceiro passo seria a coordenação através da execução daquilo. Porque você só vai executar algo com êxito, né? Se você passar por esses passos anteriores, ou seja, a percepção. Quem não né, tem coordenação? Pois é, mas é o que geralmente a pessoa às vezes acha que não tem coordenação, porque ela na verdade, ela queima etapas. Porque o que acontece? Antes de você fazer qualquer coisa, você tem que se planejar.
né? Seja a parte também do administrador também entrando na seara, né, do aprendizado, né? Você tem que observar. Após você fazer a observação, você fala assim, observo, eu tenho isso, isto e isto, né? Que eu tô buscando. E, através disso, você vai trabalhar a sua coordenação, que é a sua execução daquilo que você observou e qual o objetivo que você quer alcançar. Igual, por exemplo, vamos sair um pouquinho do desenho artístico, vamos para outra arte, por exemplo. Eu não sou músico, né? Eu não sou músico, inclusive eu tento aprender violão há 10 anos. Mas para mim, é porque eu gosto muito de música também, mas para mim, eu só fui entender um pouco, se é que podemos dizer assim, um pouco de nota, alguma coisa assim, foi a partir do momento que eu entendi que o ouvido é tão ou quão mais importante do que a coordenação, que é aquilo que você está dizendo que você não tem. Ou seja, para você se aprofundar, você tem que seguir as sequências, né, do aprendizado. Não tem como você queimar etapas, né? Igual o desenho, se a pessoa, vamos supor que a pessoa já quer desenhar, já quer pôr lápis e já quer sair traçando. Só que tem uma maneira de você pegar no lápis, diferente da maneira de escrita, por exemplo, né, que eu também ensino isso para o aluno. Você trabalha a densidade da sua força de pressão sobre o papel, né, para você ter um efeito, quer seja ele mais leve, mais gradual, ou mais forte, por exemplo, mais expressivo. Tudo isso é questão de prática, né? Por exemplo, eu tenho um dito que eu não sei de quem que é a frase, tá? A frase não é minha, que às vezes a pessoa me pergunta muito assim, né? Ah, mas desenhar é dom, é prática. Eu digo o seguinte, a prática, ela vai ser sempre superior ao dom, até que esse dom seja praticado. Porque o dom, se você fizer como um livro, por exemplo, deixar ele numa estante fechada, ele nada mais vai ser uma escora, alguma coisa, um objeto ali, nada, ou escora para alguma coisa. Você tem que abri-lo, né, como se fosse um livro, e explorar esse dom. Porque senão, uma pessoa que pratica diariamente vai ter muito mais êxito, quer seja em qualquer área que você busque, né, um aperfeiçoamento, se você está praticando, do que uma pessoa que, por mais que ela tenha aptidão, tenha o dom, se ela não pôr em evidência, né, não praticá-lo, e buscar também desafios, que é importante também em qualquer área. Porque por mais que você pratique, tenha o dom, uma hora você tem o êxito, né, e você se estagna naquilo dali. E você se acomoda, e provavelmente o interesse por aquilo não vai ser tão apaixonante como no início. E você não se desenvolve também, né? E através do desafio você também busca coisas diferentes. E a evolução só vem através da diferença, né? Porque a mesmice não vai te levar a lugar nenhum. A prática leva à perfeição. Se é que a perfeição existe, né? A gente tenta. Exatamente. Humberto, deixa então uma mensagem para os aspirantes a desenhistas que podem enxergar no seu trabalho uma inspiração. O que eu diria para essas pessoas, né, que querem enveredar, né, pela arte do desenho, quer seja um desenho hiperrealista, um desenho lúdico, né, ou floral, que seja, qualquer área do desenho, né, que seja, é que iniciem, né, a prática e busque exatamente esses pontos, né, em que você tem uma paixão. Por exemplo, se você gosta de um floral, gosta de desenhar paisagens em si, que você busque um segmento, né? E explore ele o máximo possível, mas nunca deixe de se desafiar, de buscar outros, experimentar o diferente. Porque eu só cheguei no hiperrealismo exatamente me desafiando e também buscando coisas diferentes, observando coisas diferentes, né? Porque não há quem saiba demais que não possa ensinar, saiba demais que não precise aprender,
e nem quem saiba de menos que não saiba, que não possa ensinar, né? O conhecimento é a chave de tudo, em qualquer área que você busque êxito e sucesso, né? É, tem uma frase, né, também do Ferreira Goulart, que eu gosto de usar bastante também, né, que, é, que diz o seguinte, né, sobre a arte, né? A arte existe, né, porque a vida não basta. É uma frase impactante, né, e que faz muito sentido também para mim e para aqueles que são amantes da arte, né? E não parem, né? Nunca se acomodem. Essa seria a minha maior mensagem, né, para aqueles que querem enveredar por esse caminho, que é tão apaixonante. Bom, deixa para a gente então as suas redes sociais, quem quiser acompanhar seu trabalho. Bom, quem quiser acompanhar meu trabalho, né, eu espero que sigam, comentem, compartilhem, né, através do Instagram, né, @HB de Humberto Braga, desenhos no plural e artísticos no plural. Aí vocês vão ver as outras obras minhas também, né? Tanto de hiperrealismo quanto de criação também, que é igual essas duas que eu deixei aqui para vocês observarem, vocês vão ter algumas lá também. No início, eu vou atentar para uma coisa, Jaque. Há poucas obras lá, porque há pouco tempo, né, infelizmente, devido a essa questão de internet, né, eu tive o Instagram hackeado. Recuperei, e agora eu vou estar repostando algumas, né, algumas obras e algumas inéditas também. Aí também é um atrativo a mais também, né, para quem entrar e me seguir. E volto a repetir, sigam, comentem, compartilhem. Obrigado. Sem moderação, Humberto. A família Trem Mineiro agradece de montão você ter aceito o nosso convite, trazer um pouco da sua história, mostrar o seu trabalho, que é incrível. Muito obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite e estar aqui proseando com a gente. Eu que agradeço, Jaque. Eu queria deixar aqui também, né, um agradecimento especial, né, a toda a equipe do Trem Mineiro, né, pela oportunidade, pelo espaço e principalmente pela disponibilidade também, que todo o espaço para arte, né, e para a gente poder divulgar um trabalho artístico, né, é importante, quer seja para o artista e para a sociedade em si, para conhecer, né, os artistas também, né, e as obras, né, e a arte salva, né? Oh, muito obrigada. É uma honra mesmo. E o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Sua companhia aqui com a gente é um trem bom demais da conta. Semana que vem eu tô de volta. E para você não perder nadinha e ficar sempre por dentro do que rola, se inscreva em nossas redes sociais, @Trem Mineiro TV. Segue, curta e compartilhe sem moderação. Um cheiro e um queijo. E até a próxima. Beijo. Fui.